Boa tarde a todos. Obrigada por virem nesse sábado assistir a essa mesa. A gente vai ter cerca de 1 hora de conversa. Durante esse período, vocês podem, se surgirem dúvidas, escrever nos bilhetes as perguntas para os nossos autores, que, ao final dessa conversa, a gente vai ter 15 minutos de bate-papo, tá bom? Eu só peço que não interrompam, mas, se surgir uma pergunta, é só chamar o pessoal que está passando pelos lados ali e anotar as perguntas. Hoje a gente tem aqui 2 pessoas muito especiais para essa conversa, com 2 livros que conversam muito um com o outro e que são interessantíssimos. Primeiro, o Alberto Martins, que é escritor, é editor, artista plástico, vencedor do Prêmio APCA de Melhor Romance, e que está lançando o livro Boris e Marina, onde ele recria poeticamente as cartas que foram trocadas entre Boris Pasternak e Marina Tsvetaeva, em 1926, durante o exílio dela, e que depois se transformou numa triangulação. Ele vai contar um pouco mais para vocês. Palmas para o nosso Alberto. A nossa segunda convidada, muito especial, é a Yegana Jabarova. A Yegana, ela é poeta, ensaísta e romancista. Ela é russa, ela tem ascendência azerbaijana, e ela está lançando hoje As Mãos das Mulheres. As Mãos das Mulheres da Minha Família Não Eram Destinadas à Escrita. Esse livro maravilhoso de memórias e autoficção, né? Uma mistura de memórias com autoficção, que ganhou um prêmio na Feira de Hamburgo, no Festival de Hamburgo. É um livro que é atravessado por perspectivas feministas e decoloniais no espaço pós-soviético, e atravessa também o tema do exílio. Palmas para a nossa Yegana. Queria também pedir uma salva de palmas para o nosso tradutor, que está ali atrás, que é o Ramon de Barros. Sem ele, essa conversa não poderia acontecer. Bom, como eu adiantei um pouquinho aqui, o livro do Alberto é baseado nessas cartas, né, Alberto? E trata muito do exílio, assim como o livro da Yegana. Eu queria que cada um de vocês contasse um pouco desses livros que estão sendo lançados aqui hoje. Okay, women first. Mulheres primeiro, pois bem. So I don't know what Não exactly sei should I exatamente start como eu with. deveria começar. I believe Na this verdade, eu is a acredito book que esse livro which is not only about the não é somente individual body, but sobre the bodies of o all corpo women in my individual, mas, na family. verdade, a cada And that's why mulher it's da minha organized família. in E, a na really verdade, é por isso que specific está way, because every organizado de uma chapter forma is muito a body específica, part. porque cada And I'm capítulo not do only livro telling é sobre the story uma of my parte body do corpo. and E não é sobre só particularly o dysfunctional corpo em body, si, because mas in o my corpo case I'm also disfuncional. Mas, no telling the meu caso, story estou of sempre contando a história neurological justamente disease called da doença generalized dystonia. que é a But it's distonia also a story of how I muscular. Na verdade, é a built the história de relationships como eu between construí o culture and relacionamento me, e culturas and e eu how I mesma, como perceive my eu own body as a percebo meu cultural próprio body. corpo como And um the corpo exile is not cultural. E, na specifically verdade, the não é topic especificamente of this sobre o novel, but it tópico, is mas sim, mais leitmotiv bem, of my life, because na I'm verdade, immigrant parte da minha and vida, I'm in porque exile eu since estou já no exílio desde 2024 2024 e agora vivo na Alemanha. E depois de 10 meses eu passei a viver. Por 10 meses eu vivi num campo de concentração, na verdade, um campo de refugiados. E é justamente por isso que eu senti esse exílio. Agradecer a presença de todos, agradecer a Marina e Yegana aqui do lado. E a primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que o livro da Yegana é muito bonito. Isso que ela mencionou, o livro é estruturado, os capítulos começam com sobrancelhas, depois os cabelos, depois a boca. E falando de cada uma dessas coisas, ela fala tanto da cultura e do conflito da cultura de origem azerbaijana na Rússia, como das aspirações também dela. Então, tem uma maneira muito bonita e poética. E já entrando um pouco na matéria, assim, tem uma coisa muito material, e eu acho que a beleza vem muito disso. Parece que é uma memória afetiva que passa pela matéria. Logo depois de falar das sobrancelhas, está falando de como são os colchões, como a lã era lavada e exposta ao sol e depois era colocada dentro dos colchões.
Então, isso era uma coisa que a gente pode até voltar lá para frente, porque eu estou convencido hoje em dia de que a fonte da imaginação é material. É a matéria que produz imagens e a gente se conecta com ela. Assim. Então, entrando agora no Boris e Marina, esse livro surgiu de forma inesperada para mim, quando um dia o Boris Schneider, meu professor de russo, foi à editora onde eu trabalho, e mencionou esse livro. Falou, olha, existe esse livro incrível, que é essa correspondência amorosa entre o Pasternak, a Marina Tsvetaeva e o Rilke. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, não achei que fosse possível existir isso, mas quando consegui uma cópia, acho que era em francês o livro, eu fiquei assombrado com a intensidade das cartas, porque eram poetas que estavam jogando tudo ali, era uma aposta enorme. Eles falavam com o Rilke como se o Rilke fosse Deus, ninguém menos que Deus. Assim. Então, era uma aposta tão forte, e eu, de repente, fiz assim, e se eu começar a escrever aqui dentro dessa conversa? O que vai acontecer? O que acontece com a minha língua de escritor? Para onde vai isso? Então, foi esse o start do livro. E aí, depois, as coisas caminharam assim, por um bom tempo. Eu acho, assim, o seu livro foi muito tocante, e da mesma maneira que o livro da Iegana, porque eles, assim, principalmente para mim, Marina, me toca as partes assim, que você incorpora a voz da Marina. E a Iegana, como uma especialistíssima em Marina Tsvetaeva, também parece, assim, ela, dentro da própria personalidade dela, tem Marina. E tem alguns trechos, acho que a gente podia até ler agora, né? Salpicar aqui para dar essa degustação para o auditório. Tem alguns trechos dessa condição de exilada que são tão tocantes, assim, que lendo ambas, né, a Marina de Alberto e a Iegana de Iegana, eu chorei. Eu acho que a gente podia começar com um trecho da Marina de exílio, do Alberto, porque assim dá tempo de eu achar o trecho da Iegana, que também já está separado aqui. E a gente também vai sentir a Iegana, que cresceu na Rússia. Então, a primeira língua da Iegana é o russo, né? Ela é professora de russo, e a gente vai sentir um pouco dessa poesia russa da própria Iegana. Leio eu? Acho que eu vou ler, então, aquele momento que a Marina está numa cidadezinha na costa da França, Saint-Gilles-sur-Vie, e em condições materiais muito precárias, assim, paupérrimas mesmo. E ela está com a filha Alia. Então, esse poema ficcionaliza que ela coloca um anúncio no jornal, né? Chama Comunicado à Praça. Quem tiver uma cadeira extra ou armário sem traças, favor escrever para Marina Ivanova Tsvetaeva, escritora exilada, atualmente ocupando uma casa sem número na Avenida da Praia, em Saint-Gilles-sur-Vie, província de Vendée, esquina da França com o Oceano Atlântico. Também aceito bules, xícaras, pratos de sopa, buquês de flores que não peçam muita água, porém nada de gato, cachorro, passarinho. Afetariam os dons de bruxaria que, no momento, pratico à distância com Boris Pasternak e Rainer Maria Rilke. O luxo, supremo luxo, seria uma lanterna para leituras e caminhadas noturnas, um vestido novo para Alia, uma viagem de ida e volta a Moscou, com escalas em Roma, Copenhague e Combray. Não telefone, não toque a campainha, mande tudo por trem, eu pego na estação. Eu gostaria de adicionar uma coisa ao que foi dito. Na verdade, o meu trecho aqui foi devoto à Marina. E a parte engraçada é que ela tem uma visão um pouco prosaica, que é sobre a morte. E como que ela escreveu isso? Na verdade, ela estava, ali focada. Ela estava escrevendo cartas e não havia respostas. Ela fez, como que é que ele não escreve? O que ele está pensando que ele é? E ela escreveu, então, coisas que realmente eram muito duras. E você? Quem que você está pensando que é? E, na verdade, ela descobriu que ele tinha morrido. Na verdade, ele estava morrendo naquele momento. E a morte era algo muito trágico. E ela descobriu isso, e aí ela pensou, que
que coisa, essa culpa é tão forte agora, porque eu estava... ela acabou escrevendo esse trecho chamado só Morte, e na verdade é sobre a coisa apologética. Me desculpe, ela disse isso nesse trecho. E na verdade o que eu tento fazer aqui é fazer com que a gente pense na parte positiva. E a parte prosaica é que é tão fantástica. E é, na verdade, uma explicação de tanto que está contido ali. E, na verdade, quando ela estava ali na imigração, ela tinha escrito para um dos amigos, Ana Tesco, e ela disse, ninguém precisa de mim, isso é impossível de ser assim. Então, qual é a minha situação de imigração? Então, é justamente quando ela está ali naquele momento e está com aquela dificuldade, e agora, obviamente, nesse momento, a gente tem essa sensação. E agora eu vou então ler, na verdade, uma parte. Eu devo dizer que, na verdade, existem duas partes nessa novela. A novela é a primeira parte e a segunda parte é justamente 2 ciclos. E todos aqui estão conectados, na verdade, através de temas. E um dos ciclos é justamente sobre eu reescrevo o seguinte. Eu tenho, obviamente, tudo bem. Eu, na verdade, tive que fazer um cristal quando eu tive que fazer a minha operação. E, na verdade, eu tento falar qual é a situação de recuperação. E, na verdade, demorou anos. Depois de 5 anos que eu consegui escrever sobre esse momento. Na verdade, eu fiz baseado justamente nesse texto. A parte interessante é que justamente que eu escrevi esse ciclo quando eu estava vivendo no meu campo de refugiados. E os primeiros 10 meses, quando eu estava no campo de refugiados, foi, na verdade, o momento no qual eu me perguntava a mim mesmo, por que eu não conseguia escrever sobre isso antes? Por que só 5 anos? Porque, na verdade, vivendo num campo de refugiados, eu consegui escrever esse trecho. E, na verdade, eu me dei conta que, nesse momento, era muito difícil justamente estar ali como refugiada, no exílio, é justamente o momento como se nós estivéssemos num corpo que é disfuncional. E, na verdade, em ambas situações, na verdade, você está ali numa situação extremamente difícil. E é justamente porque eu consegui reescrever esse texto. E agora eu gostaria de ler esse trecho em russo. Então, não se preocupe, porque, na verdade, a minha amiga aqui vai ler em português. Мы приехали в лагерь в субботу, и я знала, что нужно купить продукты, потому что завтра ничего не работает. Я пошла одна по Google карте до магазина Lidl искать источник питания. Там было столько видов сыра, что я ни один не взяла. Я боялась, что мне не хватит денег. Купила хлеб и макароны. Chegamos ao campo no sábado. Eu sabia que precisava comprar mantimentos, porque no dia seguinte nada abre. Seguindo o Google Maps, fui sozinha até o Lidl. Procurar a fonte de alimentação. Havia tantos tipos de queijo que não peguei nenhum. Tinha medo que o dinheiro não desse. Comprei macarrão e pão. Uma coisa que, conversando antes dessa nossa conversa aqui, os 3 juntos, conversamos eu e Alberto juntos, né? Foi sobre como a gente muda nossa personalidade de acordo com a língua, né? E Alberto disse, eu vi Egana lendo poemas numa feira e ela é uma pessoa completamente diferente. E eu fiquei na dúvida. Egana, это собачится, что ли? Нет. Porque quando eu vivi na Rússia, eu precisava também incorporar uma figura durona. Mas eu também me pergunto se isso também tem a ver com essa leitura salmodiada que os russos fazem, sei lá, Brodsky, aquele e a gente queria saber um pouco, você sente que a sua personalidade muda de acordo com a língua ou
Até porque a língua azerbaijana, né, acho que você fala, pelo menos tem um pouco no livro de que fala, e ela é tão suave, tão gostosa, tão pacífica, eu adoro ouvir. Olha, na verdade, tantas pessoas dizem isso, da musicalidade do Azerbaijão. E, na verdade, em Hamburgo, a gente estava lá no edifício administrativo da cidade, e as pessoas estavam assim chocadas quando eu li em russo e depois em alemão, quando eu li a mesma coisa em alemão, parecia que estava mais suave. E na parte, quando eu li em russo, o pessoal falava, oh, nossa. E aí era a sensação de que era uma pessoa totalmente diferente para eles. Então, de fato, eu, na verdade, sou. Na verdade, você não conhece uma pessoa por inteiro, porque parte de mim, falando em inglês, é uma versão, uma parte, ou uma outra versão minha, fala alemão, e eu não consigo realmente dizer totalmente que eu não consiga me exprimir totalmente em alemão. Porque sempre foi assim. Mesmo quando eu morava na Rússia, quando eu leio poesia, alguma coisa acontece comigo, no meu corpo, na minha cabeça, que de repente eu assumo aquela personalidade. Eu não sei quantas pessoas... eu nem sei se tem muita gente me assistindo, porque na verdade eu estou ali num lugar, num limbo incomum. E é justamente porque eu estou ali, a voz também muda, a entonação muda. E sim, é muito interessante saber que tipo de... Na verdade, como você é tão diferente quando você está falando uma língua estrangeira, principalmente quando você é refugiado, quando você é um imigrante, porque você está concentrando aquela força para se exprimir numa língua que você não conhece tanto. E aí as pessoas parecem que pensam que você é meio burro, meio bobão, porque você tem uma dificuldade de falar, ou que você tem um mau humor, ou que você não consegue alcançar aí. De repente você é um cara que tem um super senso de humor, mas você não consegue se exprimir. Então, na verdade, é justamente isso. Alberto, eu queria perguntar para ti, nesse livro, você incorpora duas vozes, que são a voz do Boris e a voz da Marina. Sem ter uma experiência de exílio, eu imagino, que não tenha sido imigrante, mas que, de alguma maneira, como eu disse, eu fui às lágrimas lendo a sua Marina. Como que foi para você incorporar essas duas vozes? Deixa eu falar um pouquinho sobre o exílio. Não, eu não tenho uma experiência concreta de exílio, mas, num certo sentido, existe toda uma tradição da poesia, vou chutar aí, desde Rimbaud e Mallarmé, que a condição da poesia em relação à realidade do mundo é de exílio. E eu acho que o mundo é de tal forma, hoje em dia, que a maioria das pessoas experimenta um certo exílio em diferentes planos, né? Não na concretude da experiência vital da Iegana, mas o exílio está presente em nossas vidas em muitas dimensões, né? E como é que surgiram essas vozes? Então, é difícil dizer, mas foi meio intuitivo, mas eu lia o que me caía nas mãos. Foi se formando uma Marina muito altiva e muito determinada. Até quero ler um poema depois, que acho que tem um pouco dessa atitude dela. Li as cartas dela também. Existe aquele livro Vivendo Sob o Fogo, que a Aurora Bernardini recolheu, que dá uma visão da personalidade da Marina e das relações afetivas e amorosas dela. E o Boris foi se formando de outra maneira. Eu realmente não sei dizer. E tem mais uma voz, que é o personagem do Tomek, aquele exilado polonês, que eu acho que é talvez um lado meio humanista, pode ser até moralista, assim, alguém que o Tomek dá umas lições, né? Tanto que uma hora a Marina fala, Tomek é um caga-regras, tal. Então, para mim, essas vozes foram se construindo assim no fazer do texto mesmo, com um certo risco, com uma aposta, e foi isso. Posso ler esse da Marina mais cortante, assim? Ótima ideia. É uma carta que a Marina, porque no começo dessa relação, está cada um num lugar, né? O Boris em Moscou, o Hilke morrendo na Suíça, em 1926, exatamente 100 anos, e a Marina na costa da França. E no começo eles combinam de irem o Boris e a Marina visitar o Hilke. E depois de um tempo a Marina começa a não passar as cartas do Hilke para o Boris, exatamente. Ela quer ir visitar o Hilke sozinha, né?
Então, essa é uma carta da Marina para o Boris. Em poucas palavras, não imagino a vida a seu lado. Não suporto a repetição infinita do pano de chão, da peça de roupa, da louça na pia e a tortura contínua das refeições. Não nasci para o cotidiano, nasci para o transe. Minha casa é uma estação de trem. É o que digo aos amigos. Não contem demais com meu amor. Por isso, Boris, te concedo mais tempo, para que você decida como prefere morrer. Última coisa, não quero que te enterrem, quero que te queimem. Depois ela pede desculpas pela secura, claro, tem todo esse vai e vem na história. A Egana deve ter ouvido a tradução. Esse poema, para mim, lembra muito o que dizem de tentativa de ciúmes ter sido um ponto final nessa relação, né? Papuitka, Você está falando da relação entre Boris e a Marina? Isso, na verdade são, Boris e Marina, quando ela estava grávida, ela estava escrevendo para o Boris, olha, o filho vai se chamar Boris, em sua homenagem. Ela estava dizendo, alguns meses ela falou sobre isso. Não, isso não vai ser, não é o filho dele, mas ela ainda falava, olha, eu vou dar o nome dessa criança de Boris. E no último mês ela falou assim, olha, eu acho que mudei minha mente, eu acho que eu vou chamar ele de George. E ainda que ele chamasse Moore, na verdade ela começou a mudar o nome da criança que estava por vir. Então eu pensei, olha, na verdade foi justamente o jeitão dela, porque o nível de aquela coisa da paciência, ela estava bem obcecada com o aspecto da afeição, do amor, mas às vezes o amor acabava se tornando em raiva. Então, na verdade, era uma coisa muito interessante, aquele vai e vem de sentimentos. E, em algum momento, obviamente, eu não acho que houvesse algo direto, mas em algum momento tem aquela intensidade de honestidade das palavras e da prosa, e é muito, justamente, essencial para mim. Uma coisa que eu queria comentar também, o livro da Egana, como ela observou, ele é composto por essa prosa poética de memórias e, no fim, tem esses 2 ciclos poéticos. Um ciclo é anterior à escrita da prosa e o outro é posterior. Então, eu queria fazer essa pergunta, se você acha que, às vezes, a poesia abre o caminho para a prosa, revolve aquela matéria e abre o caminho para a prosa, e, às vezes, o contrário, a prosa mexe e depois pode nascer o poema. E posso adicionar algo à sua pergunta? Irus Bala, que é o livro anterior de poesia, também me parece assim, adiantar o que viria na prosa, um pouco. Olha, na verdade, a parte diferente ou divertida é que, na verdade, foi escrito em russo em 23. E então, na verdade, primeiro veio o texto, a novela. Mas a poesia foi publicada em Rosburlau e, na verdade, foi escrito muitos anos antes e depois também. Então, na verdade, eu penso que, no meu caso, o caso de prosa e poesia são conectadas. E você pode encontrar muita repetição, os mesmos tópicos, as mesmas imagens. Às vezes isso acontece porque quando a gente encontra alguma coisa muito interessante e isso ocupa a minha mente e aí começa a se transferir, obviamente, na parte da prosa e depois em palavras e às vezes eu quase que eu fico assombrada, não é? É como se fosse uma assombração. O texto me percebe e aí tem que ter ali mostrando tudo o que eu quero dizer. E, obviamente, que estão realmente conectados, obviamente que tanto no livro anterior, na parte da novela, e ainda que a parte de poesia tenha sido escrita em diferentes momentos, porque, obviamente,
Tivemos aí em 2017, foi o momento quando eu recebi meu diagnóstico, e o segundo ciclo foi escrito em 2024, quando eu já tinha me mudado para a Alemanha. Então, na verdade, não são em um mesmo ano, mas ainda há uma conexão, tanto em tema como imagens. E você pode ler extratos, e você pode ver que existe um entendimento de como o texto funciona. E eu vou fazer a mesma coisa. Na verdade, eu vou ler aqui um trecho muito pequeno e a Marina vai ler em português. Ouça. Руки. Самой важной частью женского тела были, конечно, руки. Они готовили еду, качали детей, стирали, гладили мужские сорочки, шили одежду, подметали и мыли пол, вытирали пыль. Женские руки всегда были заняты делом. Только мужским рукам полагалась беззаботность. Пока мужские руки лениво лежали на накрытом столе, женские несли блюда, расставляли тарелки, раскатывали тесто для хенгаля, накладывали плов, крутили долму с виноградными листьями, подшивали подолы свадебных платьев. Всякая женщина в нашей семье знала, что руки даны ей не для письма. A parte mais importante do corpo feminino eram, obviamente, as mãos. Preparavam a comida, embalavam as crianças, lavavam e passavam as camisas dos homens, costuravam roupas, varriam, lavavam o chão, tiravam o pó. As mãos das mulheres tinham de estar sempre ocupadas. Só às mãos dos homens era permitido o desprezo pelas tarefas. Enquanto as mãos dos homens repousavam preguiçosamente sobre a mesa posta, as das mulheres serviam os pratos, arrumavam a mesa, abriam a massa do ringal, serviam o plov, enrolavam a dalma, faziam a bainha dos vestidos da noiva. Cada mulher da nossa família sabia que suas mãos não eram destinadas à escrita. Alberto, eu queria que você lesse para a gente também aquele trecho que a gente tinha combinado do Abóboras. O do Abóboras? Ou se achar que então, seja... eu estava com vontade de ler um do Boris, tá. Mas é um que justamente que o Boris está preocupado com a Marina, está preocupado com a situação do exílio da Marina. Então, ele dá uma série de conselhos, assim, chama Poema no Imperativo. Boris tenta convencer Marina a viajar. Prepare comida para, no mínimo, 15 dias. Cães com mais de 1000 anos vão correr e ladrar a passagem do seu carro, e velhos afogados vão implorar por uma gota da luz do sol. Não cedam 1 milímetro. Apanhe o isqueiro, o caderno, as galochas e atravesse o que restou da Europa. Cidades infestadas de morcegos, lagoas enferrujadas, esquinas onde jazem professores e mendigos. Num hospital de campanha vão te ordenhar o sangue, e a dor só vai te fazer mais bela, como essas árvores que balançam seus frutos na beira de um precipício. Teimosa como suicidas, você procura a passagem de volta para a encharcada terra russa. Tome cuidado. Desde que a pilhagem começou, os ares estão cheios de ratos, os esgotos entupidos de aves de rapina. As rádios propagam um ódio mortal às mulheres. São bífidas, não devolvem o que pegam emprestado, etc, etc, etc. Marina, minha irmã clandestina, cave um túnel, roube uma arma, resista. Egana, a gente vê bastante nessa leitura, né, uma violência externa. E aí eu fiquei me perguntando um pouco, você fala bastante da violência, na verdade, interna e familiar. E sendo que você é de Ekaterimburgo, que um outro poeta, Boris Rige, retratava como uma coisa tão violenta, né? Que teria levado ao suicídio dele, de tão dura, né? Mas a violência que você retrata é interna e familiar. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como você resolveu retratar isso.
Do you mean Boris Ruggie? Yeah, it's Exatamente, sobre Boris really Ruggie. complicated É muito story complicado, and na has verdade é uma so história many muito shadows, but complicada. Boris Ruggie is really Boris an Ruggie amazing é poet, and he poeta was fantástico. burned in Yekaterinburg as E his, ele like, foi, hero poet, one of the most na verdade, famous. dos poetas mais famosos. Yeah, so about the Sim, violence. sobre a Actually, one violência, of the main uma questions das of this perguntas novel principais nessa novela violence is a é part of culture? violência parte de Because I uma cultura? Porque, na verdade, constantemente, heard how men, sempre ouve especially some falar como os homens, men from a especialmente em algum Azerbaijani momento, community, então, or dentro de uma men from comunidade, ou Muslim homens communities da and comunidade cultures, muçulmana, to ou say, em algumas "We do culturas, eles that dizem, nós because it's a fazemos isso part of porque our é parte da tradition, nossa or because the tradição, men ou porque before os did it." homens de outras Meaning gerações that, for fizeram. example, Isso quer dizer o beating quê? your Que wife is, pegar okay, e or bater doing na something esposa violent tá is certo, okay. então fazer algum tipo de And violência actually, the tá tudo answer I certo. have in this Então, na verdade, novel, isso, no. na verdade, Violence is not a part violência of any não é culture, parte de any, nenhuma including cultura, não Azerbaijani existe also. isso. But, Nem no Azerbaijão, nem em outro lugar. Sim, isso. We are against Nós violence, somos but, contra a violência, mulheres. But why it Somos happened? contra a Why violência. they Então, por que do que acontece say essa so, and why violência? they Então, por que do eles use falam this isso? E discourse por que que all eles the usam time? esse Because discurso violence a is todo a instante? Porque tool. violência, na It's verdade, é a uma tool of ferramenta. power. É uma It's a ferramenta de way of poder, é uma forma de control. controle. That's all. É isso, And they só want to isso. legitimize Eles querem que violence by saying vincular a it's part of our violência a tradition. uma tradição. And Eles I dizem, é wanted parte da to nossa tradição. show, Eu queria first of mostrar, all, I wanted primeiro to show lugar, eu queria it mostrar exists. que, sim, It existe exists constantly, every constantemente, second, a cada especially if you're segundo, women. especialmente se você for Because mulher, if you're women, porque se you você é mulher, você constantly está sempre, have this constantemente fear to exposta be an aí object a of uma violence. violência, algum Not tipo de only violência, ser first of all, not objeto de only violência. Não external, somente but also externa, internal. mas You também never know interna. Você nunca what will sabe happen o que vai inside your own acontecer house. na sua própria And I saw casa, so no seu many próprio lar. E eu examples of vi women tantos being exemplos de threatened, mulheres being de really serem afraid in their ameaçadas, own terem medo houses. dentro de sua And I- própria and I- casa. and I wanted E to eu show queria that. First mostrar, of na all, I verdade, wanted isso. to Primeiro, give them eu queria dar voices. I want them voz to be a esse sofrimento. Eu heard. I want queria them to que essa say voz fosse ouvida. E eu queria que elas through my dissessem own algo body. através And do meu second, próprio I corpo. wanted Em to segundo show lugar, eu queria mostrar it's not a que part não of é culture, parte de nenhuma and we cultura, are que nós responsible for somos choosing responsáveis what is our culture. por essa We are escolha responsible for de choosing nossa what is our cultura e o heritage. que é a So nossa maybe we herança. should E exclude talvez the nós violence. pudéssemos excluir essa But as violência, I mas see, como eu somebody vejo, not want to do that, so they still use it as não a vai tool. ser feito isso porque ainda And, é utilizado of como uma course I know that ferramenta. for E eu some sei que people para it's really muitas challenging pessoas to é um read desafio muito something grande fazer containing uma violence, coisa que because it can be a trigger. contenha violência, porque pode ser aí Unfortunately, we live in um a gatilho. reality where we Infelizmente, should nós see vivemos uma something realidade and quando nós sense vemos algo e something sentimos with que está our acontecendo own alguma coisa bodies dentro to do nosso fully corpo, understand no it. nosso próprio corpo, So, para que nós possamos entender realmente a sometimes you just dor. need to Então, às be, vezes, precisamos you just justamente need to be, someone who witnessed ter alguém the violence. que seja testemunha de uma understand. violência para que isso And seja that's why I revelado. E é por included isso que this eu part incluí of the essa story, and parte I aqui wanted to da show- história que eu queria to show mostrar it. justamente But essa at the same situação. time, I Ao do mesmo tempo, exclude eu violence from excluo a heritage in violência general. da parte I de show that herança, besides that you have so many amazing porque things existem inside of tantas culture coisas besides fantásticas de violence. uma cultura além da violência, não é verdade? Alberto, agora sobre Marina. É muito interessante que a gente já bateu esse papo anteriormente sobre aquilo que Marina dizia, que a força dela era equiparável ao do Mayakovsky e do Pasternak, eram os únicos, né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre essa força que a Marina tinha e que ela sabia que ela tinha, e como você conseguiu transpor isso na sua escrita. Não sei se eu consegui transpor. Em Conseguiu? nenhum momento eu quis me medir com esses poetas, né? Tem um disclaimer no começo do livro, né, dizendo, olha, não se tratam de... Não procure aqui nem versos, nem verdades das vidas realmente desses poetas. Não. Eles foram disparadores de faíscas, né? Então, eu me senti um poeta brasileiro no século XXI escrevendo a partir desse material, né? Não tive essa pretensão. Mas, de fato, o que me impressionou é isso. Eles tiveram essa sensação, e eu acho que isso foi tão forte na ligação entre eles, de serem contemporâneos. Tem um texto da Marina, acho que de 27, ela falando da relação com o Boris, ela falou, ele foi meu contemporâneo, que não é simplesmente o estar vivo todos ao mesmo tempo, mas é, de repente, uma percepção de alguma coisa ali,
e que eu acho que para os poetas, para ela como poeta, isso foi fundamental. E ela tem essa frase e uma consciência muito alta da própria força, né? Então, ela fala assim: com a minha força, só Mayakovsky e o Pasternak, sabe? Eu acho isso muito bonito, assim, a pessoa reconhecer aqueles que estão à altura e com quem ela vai dialogar. E o efeito que ela teve sobre o Pasternak foi muito parecido. Não lembro se foi o poema da montanha. Iegana certamente vai saber isso muito melhor. Mas eu acho que é o poema da montanha, talvez, que o Boris lê e ele fica tomado, porque ele percebe que aquilo está puxando ele também para um outro patamar. Então, essa coisa é muito bonita. De repente, você reconhecer o trabalho do outro, reconhecer que aquilo te puxa, assim. E eu acho que esse encontro deles dois e o Rilke como uma espécie, não é exagero quando eu falei que eles viam o Rilke como Deus, né? Acho que a primeira carta da Marina para o Rilke é assim: todo o meu trabalho, toda a minha vida, toda a minha obra não é senão uma ressonância da sua poesia, sabe? Então, acho que foi isso. Eu acredito muito nessa coisa do reconhecimento da contemporaneidade como uma força criativa. Iegana, a gente tinha planejado fazer algumas leituras de Irus Bala também. É também um lançamento da Arzevita. E é um livro que conversa demais com as mãos das mulheres da minha família, não eram destinadas à escrita. Por acaso, eu recebi os dois e eu fiz a coisa certa de ler Irus Bala antes. Porque ele me parece que dá uma introdução para a prosa né, As Mãos das Mulheres da Minha Família. Sim, talvez nós pudéssemos ler aqui um dos poemas e você pode... Vocês não leram ainda, mas se vocês lerem, vocês vão ver qual é a conexão que existe, não é verdade? Com a outra obra. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A Marina vai ler em português e eu vou ler um trecho em russo. Esse, na verdade, é sobre um casamento no Azerbaijão. E, na verdade, é muito, muito importante. É um evento super importante para a nossa cultura. Porque, para todos no Azerbaijão, é a coisa mais importante, é a parte da celebração, é que todo mundo se diverte. Enfim, vamos ler, então, sobre esse momento. На любой азербайджанской свадьбе ты должна уметь танцевать. Красиво двигать руками, нежно двигать руками, божественно двигать руками, как тонкие изящные животные, но я не умею. Я не умею так танцевать. Меня тянет на танцпол тетя, неизвестная невеста и двоюродная сестра, но я не хочу, я не умею, мне стыдно. Моя одноклассница в 8 классе спросила, почему у меня такие волосатые руки. У нее были белые руки, на которых не было видно ни одного волоска. Мне казалось, что я ненормальная, и тогда я взяла в руки бритву отца. Отцовская бритва сделала меня полноценным членом общества, абсолютно нормальной. У первой моей несчастливой любви были белые руки, нежные, фарфоровые, усыпанные красными родинками. Мы сидим в ресторане, я бесконечно натягиваю рукава. У второй моей несчастливой любви были белые фарфоровые руки, всегда ускользающие. Они сливались с миром, белым, как страница любой книги, почему-то всегда белая. У моей коллеги, у моей преподавательницы, у моей знакомой, у полицейского, грубо помыкающего мигранта, у всех у них белые руки, не умеющие танцевать. Eu não sei se vocês conhecem aquela banda russa Malchato Dama, que tem uma música que é justamente o refrão de uma das frases que ela mais fala. Meio. Alguém conhece? Não? Tá bom. Conhece? Viu? Então vocês podem ler esse poema, que é uma delícia. Bom, em todo casamento azerbaijano, você deve saber dançar. Mover graciosamente os braços, mover suavemente os braços, mover divinamente os braços, como animais delicados e graciosos, mas eu não sei dançar assim. Me arrastam para a pista de baile, uma tia, uma noiva desconhecida e uma prima, mas eu não quero, eu não sei fazê-lo, me envergonho.
Minha colega da 8ª série me perguntou por que eu tinha os braços tão peludos, seus braços eram brancos, neles não se via pelo nenhum. Eu me achava anormal, então peguei nas mãos a navalha do meu pai, a navalha paterna fez-me membro idôneo à sociedade, absolutamente normal. O meu primeiro amor infeliz tinha os braços brancos de delicada porcelana cobertos de pintas vermelhas. Estamos sentadas no restaurante, eu puxo as mangas sem parar. O meu segundo amor infeliz tinha os braços brancos de porcelana, sempre fugazes, fundiam-se com o mundo branco como a página de um livro qualquer, por algum motivo sempre branca. Minha colega, minha professora, minha conhecida, o policial que maltratava grosseiramente um imigrante, todos eles tinham braços brancos, incapazes de dançar. Acho que agora a gente podia ler mais um poema do Alberto para a gente partir para as perguntas. No final do livro, as abóboras estão lá meio no... ainda temos um bom tempo. Tá. As abóboras que a Marina mencionou estão no meio do livro, mas no final do livro tem uns últimos poemas que eu considero meio uma despedida assim da Marina, né? Então eu vou ler um que chama Últimas Vontades. Marina Ivanova Tsvetaeva vai ser enterrada numa vala comum no cemitério de Elábuga. Nem os filhos vão saber a que montículo de terra dirigir suas lágrimas. Quero que o meu corpo tenha o peso de um papel de embrulho rasgado. Minha memória, a teimosia do mato que cresce num terreno baldio. Na próxima caravana, Boris, quero ser o último camelo, o mais afastado, aquele sobre o qual lançam seus fardos os carregadores preguiçosos. Esse é o camelo mais bonito, o que caminha à espera de um milagre, a besta de carga da poesia. Eu tenho a impressão, não sei o que a Iegana acha, que às vezes a Marina se assumia um pouco nesse lugar. Ela era a besta de carga da poesia. Ela carregava a poesia assim como a coisa mais importante do universo. Sim, na verdade era a coisa mais importante para ela. E, obviamente, muitas evidências, mesmo que fosse algo muito cruel. Quando ela estava saindo de Moscou, revolucionária, obviamente que a situação era muito difícil, ela podia escolher para quem suas filhas iriam, quem que ia passar pela imigração. Uma, Ira, era menor e a outra, maiorzinha. Cada mãe que tem que escolher, escolhe sempre a menor. Mas, na verdade, ela pegou a mais velha, porque a mais velha já falava. Então, ela, na verdade, ela fez uma escolha poética e não uma escolha maternal. E, de fato, basicamente isso acontece. Aliás, desculpe, deixa eu parar aqui e falar que ela realmente carregou esse fardo ao fim da vida, porque ela, na verdade, ela estava lá morrendo ali naquela situação. E a filha mais velha, ela se sentiu culpada pelo resto da vida por ter feito essa escolha. Mas esse exemplo é algo que realmente mostra a forma que ela viveu a vida, que ela estava tendo de sempre escolher alguma coisa na vida. Na realidade, não é algo que é desenhado para um poeta. Isso é algo também, é outra razão pela qual a sua fé e, obviamente, de toda a família, é que a coisa é um destino terrível do século XX, porque que ela teve que viver isso, obviamente, e depois o marido morreu, ele foi assassinado pelo regime, o marido. E a filha foi... A filha passou quase a vida inteira num gulag. E o filho morreu também. E, basicamente, toda a família foi destruída durante todo esse regime. E a história dessa família é a história de
do século XXI, é uma família que viveu no século XX. O século XX na Rússia, se vocês quiserem entender o que é viver na Rússia do século XX, vocês leiam sobre a vida dessa mulher. E é realmente de cortar o coração. Anos 20 do século XX estão se repetindo no século XXI. A gente tem você no exílio. E que acho que é uma história de exílio também que foi bem complicada, né? Você escreve no livro sobre Taipei, mas não especifica muito, mas teve uma experiência ali na Ásia. Não foi uma experiência fácil de exílio a sua, né? Não foi o exílio do... Tem um apartamento em Paris, sei lá. Como muitos que se exilaram não é o caso da Tsvetaeva, talvez, mas o caso de muitos outros intelectuais que tinham um apartamento em Paris, não sei, e fugiram nos anos 20 do século XX. Poderia contar um pouco para a gente, falar um pouco para a gente sobre isso, sobre a sua experiência e está se repetindo uma situação? Olha, na verdade é uma pergunta muito complicada, porque a gente poderia ficar aqui falando sobre isso durante horas a fio. Na verdade, muitas pessoas são muito céticas comparando aquela situação, essa imigração, aquela imigração, e obviamente que nem é sempre tão fácil de traçar, porque tem tantas diferenças entre aquele momento dos anos 20 e hoje, mas o nível de problemas é tão grande. Tantas pessoas têm que sair do seu próprio país, por quê? Por causa de perseguição política, por causa de repressão. E muitos artistas, muita gente criativa, muitos trabalhadores devem deixar o seu país porque não podem, não conseguem ficar no seu país, não podem escrever, não podem fazer nada, porque existe perseguição. E temos casos também de exemplos de tamizdat. O que é isso? É, na verdade, uma palavra russa para a literatura moderna russa que se publica somente fora da Rússia. E, obviamente, que é algo que, aliás, é a pior parte, que nós devemos até dar atenção a isso. A pior parte não é como as pessoas passam na imigração. A pior parte é a guerra da Ucrânia. As pessoas estão morrendo agora, hoje, nesse minuto, e essa é a pior parte. E, ao mesmo tempo, posso ver já acontecer diante dos meus olhos, eu consigo ver como essa imigração, esse problema da imigração é genérica. Obviamente não é igual àquela dos anos 20 do século XX. Na verdade, nós temos tempos diferentes, nós temos ferramentas e temos tantas outras coisas que nos fazem ter uma comunicação que é super possível fora do país. Obviamente que nós tínhamos, naquele momento, nós tínhamos, por exemplo, quando ela não conseguia contactar o Sergei, ela nem sabia se ele estava vivo ou não. Então, ela até escreveu em algumas das cartas, se você estiver vivo, eu vou aí, vou viver a seu lado como um cachorro. E, na verdade, ela fez isso. E ela, porque voltou para a Rússia depois de algum tempo e ficou a seu lado. Mas, enfim, eu não diria que é igual, claro, porque tem tantas diferenças, não é? Tempos diferentes, mas nós estamos sendo vítimas, estamos vendo diante dos nossos olhos uma porcentagem incrível de problemas migratórios e é uma repressão muito, muito dura e é muito triste a situação atual. E, nesse sentido, você acha que é um caminho sem volta? Eu não sei. A minha mudança, a minha vida mudou tão drasticamente. Eu não tenho aquele sentido assim de pressa. Obviamente, quando eu era jovem, uma criança, adolescente, obviamente, quando eu era estudante, tinha todo esse sentimento de futuro, esperança. Alguma coisa vai acontecer, vamos esperar, o futuro vai ser melhor, porque a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Pelo menos
É assim que a gente pensava. Mas agora, hoje, com o início da guerra e com tudo que está acontecendo, a repressão, eu não acho que existe muito futuro diante. Eu tenho planos para um mês, no máximo, e Deus queira que eu esteja vivo em um mês, daqui para um mês. Então, eu não consigo nem planejar nada. Eu nem sei onde eu vou estar amanhã, se eu vou estar morta ou viva. Então, porque, na verdade, estamos constantemente sob aquela corda bamba. Políticas imigratórias, o que está acontecendo em um país ou em outro país, e obviamente nós estamos vendo isso acontecer. E como esses movimentos de ultradireita estão crescendo, que as pessoas estão dizendo, que vocês estão no lugar errado, vocês vão ter que ser deslocados para outro país, então você não sabe nem se você vai estar vivendo no país onde você vive o ano que vem. Então eu gostaria realmente que alguma coisa acontecesse. Eu gostaria que as pessoas não morressem, que pudessem viver a vida. Eu não sei o que vai acontecer além disso. Eu tenho esperanças de que eu esteja viva. E eu espero que todos pensem assim também, porque quando você vê as notícias, quando você abre o jornal e vê, nossa, o que está acontecendo? Muito do exílio e muito da Marina, mas você também capta muito bem como Pasternak, os que ficam, né? Os que ficam e têm que se adaptar para sobreviver. E que essa adaptação é você migrar para tradução, se deletar o máximo possível. E acho que tem alguns trechos aqui que você traduz isso muito bem, como Pasternak, né, aqueles que ficaram, né? Você poderia contar um pouquinho para a gente? Se você lembrar de algum poema que conversa com isso, me avisa assim, diretamente. Não, eu lembro de uma coisa que eu li, acho que era da Hannah Arendt, ela falando porque essa questão que você perguntou tem a ver com os fascismos de hoje, né? No fundo é isso, o grande desafio hoje do mundo é a emergência dos fascismos com uma violência batendo na porta do mundo, né? uma violência, uma pressão muito grande, né? Então isso é brutal para todos nós, né? Não tem muita... Mas eu lembro um trecho da Hannah Arendt, ela falando, durante o nazismo, tem aqueles que emigraram para fora, e quem não emigrou, ela fala, havia uma imigração interna, uma espécie de exílio interno. E ela fala uma coisa muito bonita, assim, ela fala, o mundo existe quando as pessoas se encontram. Quando você se retira do contato, é um mundo que se desfaz, né? Então, acho que nesses momentos de opressão e de violência, o que acontece é que você vai diminuindo essas conexões de mundo, assim, né? Sobre o Boris em si, ele está lá na Rússia, o Boris fictício do meu livro, ele está lá em Moscou, e uma hora ele não aguenta mais ficar em Moscou, e ele sai, ele vai para o sul, vai para as terras quentes. Eu acho até que o livro fala em Azerbaijão, em algum momento. Ele fala das terras quentes do Azerbaijão. E depois ele vai para a Sibéria, quer dizer, ele faz essa peregrinação interna, assim, né? Num desses momentos, um momento um pouco mais relaxado, e relaxado não é a palavra, um momento mais, não sei qual é a palavra, mas ele encontra as abóboras, né? Que tem aquele poema, tal. Lê para a gente abóboras. Leio nesse momento as abóboras? Vamos. Tá bom. Como é que eu vou dizer? Acho que é o momento mais luminoso do Boris no livro. As abóboras. Sonho com as grandes abóboras que crescem ao sol, nas planícies verdejantes, às margens do Mar Negro. Dizem que cada gomo sustenta famílias inteiras e uma lasquinha de sua casca engorda manadas de porcos. Dizem que na abóbora reluzente do céu há uma abóbora desabotoada em plena noite. Não dizem, mas eu sei, é a brava abóbora transparente que se abre uma vez a cada século. Mentira! A abóbora que é abóbora está sempre aberta ao peregrino que penetra em reverência no recinto das abóboras. Ando por campos de abóbora ao luar e nos ouvidos ressoa a cantilena das abóboras. Murmúrio, abóbora marina, abóboras marinas, abóboras marinhas, abóboras marítimas, em progressão infinita. Estar perto da abóbora, estar na iminência da abóbora,
sentir-se em casa com a abóbora, sentir-se em casa dentro e fora da abóbora, andar na rua e na abóbora, de boca aberta, cantar a abóbora, de boca fechada, decantar a abóbora e o precipício estrelado das abóboras, a abóbora e o impulso definitivo para a abóbora. Na abordagem da abóbora, aproximar-se da abóbora simultaneamente, pelo centro e pelas bordas. No limite, ser a abóbora, ser da abóbora, abobadar-se para a abóbora, rastejar no chão e na abóbora, juntar-se às lesmas, aos caramujos, aos insetos minúsculos, para explorar pacientemente a crosta terráquea da abóbora, a seda terrosa da abóbora. Depois, sonhar com a lunar face oculta. Abrir a abóbora, cavar a abóbora, içar velas na abóbora, ter sido um dia o avô e a avó da abóbora, pôr pólvora na abóbora, deixar a abóbora empolvorosa, pensar na abóbora 24 horas por segundo, seguir a abóbora ao mercado e na consulta ao dentista. Em segredo, rezar para a abóbora, cuidar das cobras que pode haver na abóbora, aboletar-se cedinho na varanda para presenciar o amanhecer da abóbora, levar a abóbora para um passeio na ilha, esquecer o nome e o lugar da ilha, lembrar apenas da abóbora, visitar um eclipse com a abóbora, conhecer a cratera de um vulcão com a abóbora, atravessar a cordilheira numa carruagem de vidro com a abóbora, amar a abóbora acima de todas as bobagens, e ainda que destinado a bater de frente com o astro negro que por vezes cruza o destino das abóboras, ignorar deliberadamente o astro negro e celebrar as bodas com a abóbora numa igrejinha do século XII em Gravedona. Lá, gravar o murmúrio da abóbora, o vai-vem das águas dentro da abóbora. No escuro, flagrar a luminescência da abóbora. Esquiva como o iaque, pura como a lágrima, rica como o esterco dos cavalos, no tempo em que os cavalos eram reis. E, Egana, seu livro tem um elemento adicional? Que por ele ser, me corrija se eu tiver entendido errado, um livro de memórias que mistura um pouco de autoficção, mas tem memórias também, né? Tem coisas da sua vida e da sua família. Alguma coisa é verdade, alguma coisa é mentira. Não estou perguntando qual é, qual não é. Eu sei que você não vai me responder. Mas tem um elemento adicional, que é o fato de a sua família ser muçulmana, né? Que é uma das principais religiões na Rússia, né? O budismo, o cristianismo ortodoxo e o islã. E você escreve, inclusive, num trecho do livro, que eu entendo muito bem, que é o seguinte: num mundo em que a vida é rigidamente regulamentada, mentir era uma necessidade tão vital quanto uma boia em uma piscina pública. Como a sua família aceitou partes que ela talvez tenha se reconhecido, trechos do seu livro nos quais talvez ela tenha se reconhecido? Como ela aceitou esse livro? Como ela aceita a sua produção autoral? Bom, na verdade, essa é a razão pela qual os escritores de ficção deveriam ter aí uma camiseta de escritor com cuidado. Isso aqui pode, na verdade, não ser sobre você. Na verdade, eu não estava planejando fazer isso, aconteceu assim. Desse jeito, porque eu estava escrevendo e, na verdade, é alguma coisa que nós meninas, nós mulheres, fazemos. Na verdade, pode acontecer algo depois, quando você começa a escrever. E, na verdade, o que eu fiz foi justamente... Será que eu pensei, eu deveria dar esse livro para minha família ler? E a única pessoa que leu foi minha irmã. E aí, ela me perguntou, por que você não está escrevendo sobre mim? E, na verdade, eu não apareço aqui no seu livro, nunca apareço. Então, a minha mãe estava constantemente dizendo, olha, ela se deu conta que esse livro vai ser traduzido, tantas pessoas vão ler esse livro. Antes disso, ela não estava nem interessada, mas agora agora ela quer ler, porque o livro foi traduzido, ela está começando a se preocupar como ela
mostrada no livro, como ela aparece, o personagem dela aparece no livro. Então, eu acho que, às vezes, quando escrevemos sobre círculos de pessoas próximas, sua família, os amigos, às vezes eles não entendem exatamente qual era a intenção das suas palavras. E isso me preocupava um pouco, porque, de repente, eles não vão entender, eles não vão ver que é uma carta de amor, que não é uma coisa diferente, que não seja uma carta de amor. E é por isso que eu me preocupo. E, obviamente, que eu vou dar um exemplar para ela, mas eu tenho a certeza de que ela, de repente, vai virar para mim e dizer: como que você ousa falar tantos detalhes sobre a minha vida pessoal? Mas, no final das contas, eu acho que, pelo menos, desde o meu ponto de vista, a minha perspectiva, era uma maneira de eu dizer que é uma carta de amor, porque é a minha forma de construir, de formar essa relação através das partes do corpo. Muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer e como que eles vão ler essas linhas que eu escrevi. Enfim. Eu acho que tem uma coisa muito bonita no livro da Iegana, porque tem violências ali muito fortes que acontecem assim, né? Mas ao mesmo tempo não tem a ruptura, tem o amor no meio dessa violência de fato, tem um resgate dessa relação. Não é que então eu corto com toda essa tradição, com esse passado, com isso. Ao contrário, eu acho que ela consegue trazer as duas coisas juntas, são duas verdades juntas. Isso é difícil de trazer. E eu acho que o livro logra isso, consegue isso. Thank you so much. Muito obrigado por ter dito isso. E, obviamente, quando eu der para minha mãe, eu vou dizer, olha, eu vou dizer o seguinte: o Alberto me falou que vai ser a minha forma de me proteger, pelo menos da ira da minha mãe. Talvez eu estava aqui cogitando que talvez a tua mãe tenha lido e com essa tradição de calar, ela leu e calou. Não, na verdade, eu não, deixa eu explicar então, bem rapidinho, por que eu não dei o livro para ela? Porque se eu dei poesia para ela, e ela veio para mim e falou assim: olha, por que você não escreve coisas boas sobre amantes, sobre dias ensolarados? Por que você está escrevendo uma coisa tão dramática? Eu sabia, eu sei que ela ia ser muito crítica sobre o meu texto. Ok. We can start, I think. A gente pode começar, desculpa. Acho que a gente pode começar a receber as perguntas do público. Eu tenho uma aqui, não sei se tem mais perguntas. Escreveu no papel? Não? A gente vai ler essa daqui primeiro. Tem uma pergunta aqui para a Iegana, que é: como uma azeri criada na Rússia, com a sua obra e várias outras, podem ser um caminho de conversa e entendimento entre povos que possuem conflitos como o Azerbaijão e a Armênia. Povos esses, inclusive, que são e estão exilados aos milhões na Rússia, que, de alguma forma, influencia nesse conflito. Olha, é uma situação muito dramática, na verdade. Isso me faz pensar em como o mundo escolhe as coisas, o que é bom, o que não é. Esse conflito entre a Armênia e o Azerbaijão é um conflito já de 30 anos, que, na verdade, já está na verdade, é a minha idade, eu tenho 30 anos. Então, ninguém pensa nisso, ninguém se importa. E, em muitos casos, nós sabemos que existe, e aí nós sabemos que em muitas situações, ninguém está nem aí. Mas dentro, obviamente, da nossa cultura, da nossa cultura do Azerbaijão, é uma questão muito dramática, porque meu pai vem de Karabakh. E meu pai e a sua família, eles são refugiados de Karabakh, Nagorno-Karabakh. E, obviamente, que eu nasci quando esse conflito começou, eles saíram, deixaram a casa, deixaram tudo e nunca retornaram. E meu pai sempre pensou, ele sempre fazia assim, ele abriu o Google Maps, ele estava sempre procurando a casa dele. E aí ele tentava fazer dar o zoom na tela para encontrar onde a casa era, onde estava a casa,
para me mostrar onde era a nossa casa. E, por um lado, eu sempre penso aqui nessa tragédia e a dor que isso representa para ele. Por outro lado, eu realmente sou contra esse discurso de ódio. Sabe aqueles pais que criam os filhos com aquele discurso de ódio? E sempre vai haver isso, infelizmente. Durante a guerra, sempre existe esse conflito e as pessoas começam a odiar umas às outras. É por isso que nós nunca deveríamos começar guerras, porque a guerra é a maneira mais fácil de suscitar o ódio. E, obviamente, tem um lado e tem o outro lado. Tem o sofrimento também dos armênios. E ambos lados, tanto do lado do Azerbaijão e da Armênia, existe um ódio. Ah, você deveria odiar aquele povo por causa disso, disso, daquilo, outro. E tanto do lado armênio quanto do lado azeri. Então, você não deve odiar o outro, porque todos sofremos com a guerra, devemos encontrar uma solução de paz. Porque todos, na guerra, pagamos com as vidas. Alguém vai sempre morrer. As crianças vão morrer. E os filhos dos outros estão morrendo, não só os teus. Então, eu também tenho consciência desse conflito, sobre esse conflito. Eu estou sempre pensando, vejo os refugiados em ambos os lados. Meu pai era um refugiado de guerra e a família dele também. E também, muitas vezes, eu penso, o que pode acontecer se, na verdade, ser humilde é parte da minha herança, de uma forma muito estranha. E eu espero que isso não tenha continuidade. Tem mais uma pergunta para a Egana aqui. Egana, você conhece os poetas brasileiros? Quais? Se sim, vê alguma relação da poesia brasileira com a sua? Eu estendo essa pergunta ao Alberto, que conhece a poesia da Egana um pouco, e se te faz lembrar também algum poeta brasileiro. De alguma forma. Na verdade, eu só conheço o livro o das mãos das mulheres da minha família, né? Não me ocorre nenhum nome, mas eu não achei ela de modo nenhum estranha. Eu achei uma construção poética. Eu não chamo de novela, não chamo de romance. Eu acho que ela é uma prosa poética e não me causou estranheza de vir de um outro lugar, assim. Eu reconheci como uma voz de literatura, então não associei a ninguém, mas não achei que vinha de um lugar fora da nossa, vamos dizer, do nosso espectro de leitura aqui no Brasil, assim, sabe? Eu acho que ela pode ser bem absorvida, assim. Bom, nesse espectro, quando você diz espectro no sentido de estar trabalhando entre mulheres, e afeição, e corpo e conexão, obviamente que não é diferente, claro. No nível dos temas e dos tópicos, toda essa linguagem metafórica que é utilizada no meu trabalho, e eu também gosto muito dessa parte do uso das metáforas. E eu acho que, obviamente que eu não conheço a literatura brasileira para te contar aqui, obviamente que eu ando perguntando aos meus amigos, meus colegas, me dá pelo menos aí um gostinho do que existe, porque na verdade eu quero utilizar essa lista de escritores e assim que eu vou voltar para casa, eu vou ler e daí vou voltar aqui de novo com um melhor entendimento sobre o trabalho brasileiro, o trabalho de literatura brasileira. Então vamos ver daqui a um ano o que eu aprendo. Vou me preparar então para essa pergunta para o ano que vem, tá ok? Alberto, eu acho que aqui a gente volta um pouco para a questão que você colocou tão bem numa conversa nossa sobre essa intersecção entre a prosa e o verso. E eu queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista sobre isso. É a questão da prosa e da poesia, assim, né? Do meu ponto de vista, é muito simples, assim. Se um trabalho é bom, ele tem poesia. Pode ser prosa, pode ser cinema, pode ser dança. Eu realmente acho que a poesia é aquele acontecimento a mais que faz com que as coisas sejam elas e sejam mais alguma coisa e deixa a gente diante de
de um acontecimento meio difícil de definir sem palavras, né? Eu acho que esse é o acontecimento da poesia. Então, a questão do gênero, se é o romance, isso realmente não entra no meu corpo. Assim, se a prosa é boa, é porque ela tem poesia. Então, e na minha experiência, porque eu também escrevia novelas e tal, por isso que eu perguntei para a Iegana, porque eu tenho essa sensação, às vezes, de que um trabalho prepara o outro, é como se você mexesse a terra. Então, às vezes, a poesia prepara para um movimento que você vai fazer na prosa, e muitas vezes a prosa areja coisas que depois, sem uma conexão direta, mas com conexão indireta, vão acontecer no poema. É assim que eu vejo, eu procuro não trabalhar com essas distinções. Praticamente os esboços de um pintor, os estudos de luz dele, né? Iegana, tem uma pergunta aqui para você. E eu queria aproveitar e te perguntar, já que mencionou Clarice, se você leu Clarice em russo e quando, mas isso é só uma curiosidade pessoal, mas a pergunta do público é a seguinte. Eu gostaria de saber mais sobre a sua experiência lendo manuais médicos sobre a sua condição de saúde. Como essa linguagem é apropriada em seu livro, conseguindo dominar a força médica que, ao mesmo tempo, te domina? Olha que pergunta ótima, porque, na verdade, eu estou sempre pensando sobre isso. Aqueles episódios nos quais existem a participação das mulheres, e aí tem a máquina ali que faz os exames. O que quer dizer isso? Na verdade, eu sempre sinto, será que eles vão ativar aquilo na minha máquina? Porque eu não quero estar aí nessa situação, e é tão difícil, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu estou sempre pensando justamente nessa situação. Desde quando eu tive a minha cirurgia, basicamente, o que aconteceu? Eu ainda tenho distonia muscular, e isso o que quer dizer? É que é uma situação neurológica dramática que afeta toda a minha parte muscular. E a gente acaba ficando... Não conseguimos controlar os músculos, nem a respiração, nem a alimentação, porque a gente vai o quê? Basicamente, a gente faz tudo com o nosso aparelho muscular. Então, quando a máquina te ajuda, você nem se dá conta. Obviamente que você está funcionando, você está vivendo, você está... Na verdade, é como se fosse aquele problema invisível, porque justamente essa condição pode ir piorando, tem dias que são melhores, dias piores, e quando eu estou bem, você nem vai perceber que eu tenho distonia muscular. Mas, enfim, a minha doença não é algo que se cure. Mas justamente porque eu tenho esse equipamento, essa máquina que me ajuda, eu consigo funcionar. Minha escrita, na verdade, acontece por causa dessa máquina, porque a máquina acaba sendo minha melhor amiga. E, Clarice, como você encontrou? Bom, na verdade, é super rápido aqui, óbvio que eu sei que a gente não tem muito tempo aqui. Mas tinha aí uma editora independente, feminista, e, obviamente, essa publicação em 2023 na Rússia, e, infelizmente, fecharam as portas. Por quê? Porque existe a repressão na Rússia, é impossível fazer alguma coisa que seja de cunho feminista. O feminismo não existe mais na Rússia, está proibido. E eles publicaram justamente um livro da Clarice Lispector, que foi traduzido para o russo. E todo mundo estava super contente, feliz, interessado, e, obviamente, que a Clarice Lispector estava na pauta da leitura de todo mundo, mas afetou muito o nível de popularidade na Rússia. Não sei, Alberto, talvez a gente pudesse fechar com um poema breve de cada, um curtinho. A gente tem 1 minuto só, dava para a gente... Bom, no meu caso, isso iria ser traduzido, então eu vou só usar esse momento para agradecer a todos vocês por estarem presentes, e queria agradecer ao tradutor e que ele está me ajudando a entender tudo o que está acontecendo aqui, então muitíssimo obrigada, e por favor, leiam minha novela, leiam meu livro. Eu faço meus agradecimentos da Iegana, e é o seguinte,
O que é o que é? De olhos fechados tem a forma de um sonho. De olhos abertos tem a forma de um sonho. Obrigada a todos, obrigada a Egana, palmas para Egana, obrigada ao Alberto, palmas para o Alberto. Obrigada ao nosso tradutor. E eu queria só informá-los de que os dois vão estar por aí na tenda da Travessa, da Livraria da Travessa, dando autógrafos. Então, adquiram o livro, aproveitem para pegar um autógrafo. E obrigada. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!